Olá, eu sou Luiz Pereira, o principal condutor da turma 56 do curso básico de Espiritismo online do Núcleo Fraterno Samaritanos. E eu quero aqui neste vídeo trazer as informações que foram ministradas na aula inaugural desse curso. A ideia é atender aqueles alunos que não puderam assistir essa aula e permitir que mesmo aqueles que assistiram à aula possam tirar alguma eventual dúvida. É, não é, não substitui a aula presencial, mas ajuda a sedimentar aquilo que foi colocado, a tirar dúvidas que porventura tenham se instalado em alguns por não entender no calor da aula o que foi colocado. Quando eu falo que essa aula gravada em vídeo não substitui a aula presencial, e isso em nenhuma situação, porque a aula presencial tem a egrégora do curso, porque é diferente. As pessoas estão conectadas energeticamente por pensamento e sentimento na aula, no mesmo, ao mesmo tempo. E isso faz toda a diferença, porque energiza, potencializa cada um de nós que estamos fazendo aquela aula presencial, só que de maneira online. Isso é importante que fique claro. O curso é presencial, apesar de ser feito de forma online, ele é presencial. Por isso que é importante a participação de todos e, se possível, com a câmera aberta. Como nós estamos no início, esse curso é o básico, eu estou pedindo por hora que a câmera fique aberta, mas vai chegar em determinados momentos onde vai ser imperativo que a câmera fique aberta, até para comprovar o interesse e manter, né, a egrégora, a energia do curso. Bem, eu coloquei alguns dos motivos que deixam claro que este vídeo não substitui a aula presencial, é somente um complemento. Dito isso, né, então vamos fazer, né, essa aula com esse objetivo: repassar as informações que foram colocadas através desse conjunto de slides, que inclusive eu utilizei na aula para colocar as informações. Então, está aqui, né, está o título do curso, Curso Básico de Espiritismo Online. É presencial, né? Então, muita gente acredita que é um curso à distância e que não é presencial. Sim, é um curso à distância, online, mas presencial. As pessoas têm que estar presentes, assistindo a aula, com a câmera aberta. Bom, eu quero começar, né, renovando, em meu nome e em nome de toda a equipe que me ajuda a levar esse curso, as minhas intenções de que sejam bem-vindos, que aproveitem ao máximo esse curso, porque eu de tudo farei para que esse curso realmente faça a diferença na vida de cada um de vocês, no sentido de trazer informações que permitam com que vocês entendam melhor o que é a doutrina espírita e no que isso pode ajudar vocês a ter uma vida melhor. Eu começo trazendo esse texto, pequeno texto, do livro Semeadura 1, que Edgar Armon escreveu.
Na evolução espiritual, eterna e progressiva, jamais há um fim definitivo, um alvo final. O espírito sobe, degrau a degrau, a imensa escada ascensional, havendo sempre um novo começo para coisas novas. A ideia desse slide é justamente transmitir a ideia que todos nós, cada um de nós, mesmo que não tenhamos consciência disso, estamos caminhando por mais ser. Estamos subindo uma escada ascensional em direção ao reino dos céus, em direção a um estado de iluminação, de santificação, de purificação espiritual. Alguns de nós caminham de uma forma mais rápida, sobem essa escada ascensional de uma maneira melhor. Outros, de uma forma mais lenta. Alguns de nós estancam ou param em determinados degraus, enquanto que outros fazem o mesmo em outros degraus. Mas todos fazem no seu ritmo, do seu jeito. Ninguém tem a receita de bolo de como subir, de como se elevar espiritualmente. Nós temos indicações, referências, mas ninguém tem a receita de bolo. Então, o que eu quero deixar claro é que nós precisamos respeitar o jeito e o tempo de cada um, as escolhas que cada um de nós fazemos, porque é próprio de cada um. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos trilhando essa estrada, esse caminho ascensional. Então temos que respeitar cada um, aquele que é ateu, aquele que é evangélico, aquele que é gnóstico, aquele que é Wicca, aquele que é teosófico, aquele que é muçulmano, enfim. Nós temos que respeitar todos, porque todos estão, conscientes ou não, trilhando a mesma estrada evolutiva, a mesma estrada ascensional. Cada um do seu jeito, no seu tempo, com suas visões, com sua consciência. Isto posto, no curso, nós precisamos aproveitar o máximo daquilo que é colocado, mas com a mente sempre aberta, sempre questionando o que é colocado, sempre refletindo. Isso serve para mim? Isso me ajuda a ser melhor? O que eu concordo? O que eu discordo? Adianto que a nossa doutrina, a doutrina espírita, não é dogmática. Ela é baseada em princípios. E esses princípios podem ser discutidos, questionados, podem ser melhorados ao longo do tempo. Porque cada um de nós tem uma consciência, uma capacidade de compreender, de ver, de entender. E nós temos que respeitar, porque, como eu já coloquei, ninguém sabe o caminho. Ninguém é melhor que ninguém. Então é isso. Não é porque eu falo alguma coisa ou algum outro expositor coloca alguma coisa que isso é dogma, que você precisa aceitar isso. Não. O conhecimento vem com a reflexão. O que a gente vai passar para vocês são informações, são referências. Informação não traz conhecimento se ela não for refletida, senão é um monte de informação. O conhecimento vem com a reflexão. E com o aumento do conhecimento vem o aumento da consciência, da compreensão do universo que nos cerca, o que nos aproxima do Pai, do Criador. Então, que tenhamos sempre isso em mente. Todos nós caminhamos do nosso jeito, no nosso tempo, nessa caminhada evolutiva. E temos que respeitar o jeito, o tempo do outro. Nessa aula, nesse vídeo, eu quero, no primeiro momento, apresentar
a equipe de maneira formal. Quero falar um pouquinho do ambiente místico, né, do que é e qual a importância de nós termos um ambiente místico. Quero formalmente apresentar o curso e, no final, eu quero propor uma dinâmica que nos permita refletir um pouco sobre a nossa visão de mundo. Então, começando com a apresentação da equipe. Eu, Luiz Pereira, sou o dirigente, o condutor responsável por essa turma. Eu sou trabalhador do Núcleo Fraterno Samaritanos, e, né, já sou discípulo, a, discípulo de Jesus há mais de 6 anos e acredito que posso colaborar muito para que vocês possam viver melhor. Comigo vão estar o Valmir, que também é discípulo, vão estar ainda a Sandra e a Gláucia. A Gláucia como minha secretária, a Sandra e o Valmir como assistentes. No grupo de WhatsApp, que é a nossa principal ferramenta de comunicação, nós 4 estamos como administradores. Então, fiquem à vontade, em caso de necessidade, de dúvidas, de enviar mensagens no particular para qualquer um de nós 4. Eu tenho um tempo bastante complicado, mas vou me esforçar para, no tempo devido, ajudar. E quando eu, pelas tarefas que eu assumo, não ver que estou com dificuldade de atender àqueles que me procuram, eu vou delegar para que esses meus assistentes ou que a Glaucia, minha secretária, possa ajudá-los. Mas, de uma forma ou de outra, nos procurem, porque é essa interação que vai motivar e incentivar com que vocês façam um bom curso. As informações que vou colocar nesse curso estão disponíveis na internet, estão disponíveis em livros, em cursos. Qual a vantagem de estarmos aqui, então, se eu poderia pegar essas informações de outra forma? É que aqui vocês terão a força do grupo, motivando e incentivando que vocês caminhem de uma forma melhor. Vai ter a referência de pessoas como eu que começaram antes esse caminhar consciente para o mais ser. E se você tentar de maneira solitária buscar essas informações, normalmente você vai demandar um esforço maior de tempo, além do que você vai perder tempo nessa busca de informação, de consciência, porque você vai tirar conclusões erradas, você vai buscar informações na sequência errada, enfim, N coisas vai acontecer, além do que a disciplina é extremamente necessária para quando a gente tenta caminhar sozinho. A força do grupo, acreditem, faz muita diferença na nossa caminhada evolutiva. Então, façam uso da equipe. De mim, Luiz Pereira, da Gláucia, que é secretária, e dos meus assistentes, tanto o Valmir como a Sandra. Fiquem à vontade para comentar, perguntar via WhatsApp ou via as outras ferramentas de comunicação que, ao longo dessa aula ainda, eu vou deixar disponíveis para uso. Falando um pouco do ambiente místico, da importância de nós desenvolvermos
um ambiente místico? Bem, a experiência mística é algo interno. Eu já falei isso no outro vídeo, sobre a importância da experiência mística na construção de um ambiente místico, com bastante detalhes. Esse vídeo está disponível no blog e está disponível também no Drive da turma. Mas eu vou, para aqueles que não viram o vídeo, fazer um breve resumo da importância do ambiente místico em nossas aulas. Por isso que é uma outra diferença que faz a diferença entre assistir esse vídeo e participar de uma aula. A experiência mística é uma experiência interna que não dá para ser percebida, sentida por uma outra pessoa, mesmo que esteja ao lado. Porque é um fenômeno interno, é um fenômeno da alma, é um fenômeno anímico. Então, cada um de nós pode ver a mesma cena, por exemplo, um mesmo filme, e termos uma compreensão, um sentimento, uma percepção diferente sobre o filme assistido. Isso vale para livros, isso vale para vivências. Então, essa experiência mística é que nos permite perceber coisas que no nosso dia a dia nós não perceberíamos. Porque a experiência mística ela está além dos sentidos normais. A experiência mística faz-nos utilizar as nossas percepções extrasensoriais. Percebermos coisas que não estão disponíveis para a nossa visão comum, para o nosso sentido de audição ou de tato. Por quê? Porque está além. Ela tem a ver com o nosso estado de consciência. Ela exige concentração, foco. Para que essa experiência mística, que é algo individual, aconteça de uma forma mais fácil e mais profunda, é importantíssimo que nós tenhamos um ambiente místico adequado. E a ideia, então, é que nós, nas nossas aulas, construamos esse ambiente místico para que as experiências místicas que nós conseguirmos vivenciar sejam as mais ricas possíveis. Essas experiências místicas são verdades que nós descobrimos que pertencem a nós, cada um de nós. Quando eu exponho essa minha experiência, essa minha vivência para o outro, para o mundo externo a mim, eu preciso colocar isso com o maior respeito possível às verdades, às visões das outras pessoas. Porque se eu coloco isso de uma forma diferente, se eu coloco essa minha experiência mística como uma verdade absoluta, eu estarei mistificando, eu estarei, algumas vezes, até idolatrando. Porque aquilo que é verdade para mim não é verdade necessariamente para o outro, e muito menos para o mundo que me cerca. Mas o fato é que a experiência mística, como eu faço uso de percepções extrasensoriais, eu faço uso de outros instrumentos, me permite perceber aquilo que não é possível ver normalmente. Ver aquilo que não reflete luz. Ouvir aquilo que não reflete ondas sonoras. Perceber presenças que o meu tato
não tem sensibilidade. Eu não estou falando que isso vai ser fácil, gente. Isso é com o tempo. O tempo permite a gente ter experiências místicas cada vez mais ricas, mas requer prática, concentração, conhecimento, consciência. E o ambiente místico, quanto mais apropriado, melhor fica as nossas experiências místicas, mais ricas elas ficam. Um ambiente místico a gente pode construir usando diversos recursos: música, cores, objetos, através de ritos litúrgicos, através de movimentos, através da iluminação, enfim, podemos utilizar diversos mecanismos para criar uma atmosfera, uma egrégora que nos permita mudar o estado de consciência, que nos permita nos libertar dos nossos sentidos sensoriais normais. Porque quando nós estamos muito presos aos nossos sentidos sensoriais usuais, a nossa mente traz uma verdade para a nossa consciência limitada. Quando nós nos libertamos da prisão dos sentidos sensoriais, das limitações dos sentidos normais, aí a quantidade de percepções que a nossa mente consegue captar é muito maior. E aí a verdade que nós construímos em nossa consciência fica mais próxima da verdade. Mais próxima, porque eu preciso de outros pontos de vistas para ter uma verdade mais robusta. Eu preciso procurar sempre múltiplas constatações, outras visões. Eu não posso construir uma verdade em cima de uma única vivência, de um único livro, de um único curso, de uma única pessoa que me conta algo. É o conjunto disso, refletido, pensado, vivenciado, é que permite eu construir a verdade. E o ambiente místico me permite ter experiências místicas, vivências místicas, que facilitam esse processo meu de ampliação de consciência. No nosso curso, nós vamos tomar algumas medidas para que o ambiente místico seja construído e mantido. Então, começa com a prece de elevação, com o respeito que deve existir entre nós, entre o tempo e o jeito que cada um de nós vê o universo, se mantém, se constrói com o amor que cada um de nós deve irradiar no olhar, na fala, no jeito de agir. E, com o tempo, né, esse ambiente místico vai perdurar mesmo depois do final da aula, em nosso dia a dia, de uma forma mais suave, mais perdura. De forma que, na próxima aula, a gente eleva de novo o poder do ambiente místico. Então, a gente está sempre conectado espiritualmente, se a gente tiver essa preocupação de nos mantermos entrelaçados por esse ambiente místico virtual. E
eu coloco aqui algumas boas práticas para nossas aulas, justamente para que a gente possa construir e manter esse ambiente místico. No vídeo que eu já fiz referência, nesse vídeo, na aula inaugural, eu dou mais detalhes. Mas, falando rapidamente aqui, é importante que os equipamentos funcionem bem, para a gente ter uma boa experiência mística, para que a gente tenha uma boa presença na aula. Ou seja, a nossa internet esteja ok, o nosso computador ou o nosso celular esteja ok, a iluminação esteja ok. Porque se durante a aula, por uma questão de mau contato, o computador desliga ou a internet cai, nós podemos até retornar à aula, mas a gente caiu, né? Perdemos um pouco da conexão que estávamos na aula, na conexão espiritual. Estou no meio da aula, a bateria do meu celular ou do meu notebook acaba. Então, é importante eu, antes da aula começar, eu verificar, né, a questão da energia, dos contatos das tomadas, da carga de bateria, da qualidade da internet, para que eu não seja surpreendido no meio da aula por uma ocorrência que faça eu quebrar o encanto do ambiente místico. Entrar com antecedência é relevante. A aula vai começar sempre às 10 horas da manhã, em todos os domingos, de acordo com o calendário que eu vou disponibilizar e que já está também na nuvem e está no grupo do WhatsApp. Começa às 10. Mas se você entra em cima, você já vai entrar meio que desequilibrado, então vai ter uma dificuldade maior em entrar no ambiente místico. Então, é relevante que você procure entrar com 5, 10 minutos de antecedência na aula, para que você vá, mesmo que inconscientemente, entrando na energia, no clima, na egrégora da aula que vai ocorrer. Procurar sempre assistir a aula num ambiente silencioso, se possível, num cômodo isolado, num quarto, numa área onde você tenha, de certa forma, um ambiente silencioso. Nem sempre é possível, né? Às vezes você tem visita, às vezes tem música ambiente. Procure usar, então, um fone de ouvido que lhe dê, de certa forma, uma privacidade, uma concentração, um foco melhor naquilo que vai ser colocado na aula. Entrar em silêncio e observar, né? Então, entrar sem fazer cumprimentos efusivos àqueles que estão presentes, sem ficar fazendo colocações que quebrem o ambiente. Não é que o ambiente tem que ser sisudo, sério, mas é uma questão de bom senso, né? Então, de comedimento. Então, entrar de maneira discreta e se manter assim. Áudio desligado ajuda nisso, porque se tiver algum som ambiente, não vai vazar para a sala virtual. Também procurar ter uma postura adequada, sentar de maneira adequada. O ideal é sentar numa cadeira, usar uma mesa, mas se você quiser assistir a aula sentada num sofá, eu não aconselho cama, né? Porque vai haver uma tendência natural de relaxamento físico e desconcentração, até sono. Então, o ideal é sentado de maneira reta, com uma boa postura, usando uma mesa e uma cadeira para isso. Sofá também, mas procurar se manter ereto, bem sentado. Até para evitar dores musculares, evitar sentir sono, enfim. Cuidado com as distrações, pets, por exemplo, cachorros, gatos, pássaros, né? Então, pessoas falando ao lado, TV,
Se possível, sempre procure um ambiente onde você possa ficar de maneira isolada. Eu sei que nem sempre isso é possível. Câmera ligada é importante, até por uma questão de justiça com aqueles que estão com a câmera ligada. Você desligar a câmera por um momento, porque surgiu um evento inesperado, uma visita que você precisa cumprimentar, alguém passando com uma roupa inadequada atrás de você, um animal, enfim. Fechar a câmera por uma questão de necessidade, tudo bem, 1 minuto, 2 minutos, sei que seja 5 minutos, mas fazer isso de maneira corriqueira, frequente, aí não, né? No início, a gente está até tolerando isso, as pessoas se adaptarem, mas por uma questão de respeito, de construção de egrégora, de ambiente místico, né? A câmara deve ficar aberta, até para que você possa ver os participantes da aula, possa ver o expositor, possa estar presente de corpo e alma na aula. A gente tem que parar de representar. Jesus disse uma vez que nós precisamos viver em verdade e com verdade. É fato. A gente representa muito. E a gente precisa aprender a ser bom e não fazer de conta que é bom. Privacidade, né? Procurar, né? Manter a nossa privacidade, para que isso não incomode os presentes em nossa casa e muito menos aqueles que estão na aula. E família. A família pode participar da aula desde que com discrição. Inclusive, é permitido que 2 pessoas, até 3, usando uma mesma conexão do Zoom, façam um curso. Só tem que estar inscritas regularmente. As inscrições ainda estão abertas, então, sem problema nenhum. As pessoas, é só se inscrever, as 2 ou 3 pessoas podem, né, usando a mesma conexão do Zoom, assistir e fazer o curso. Mas se as pessoas pretendem assistir a aula de maneira esporádica, como passatempo, não. Aí não, né? É melhor, né, evitar esse tipo de ocorrência, em respeito até àqueles que estão fazendo o curso adequadamente. O ideal é a gente começar a construir um ambiente seguro, de zero ameaça. Então, se começa a ter pessoas estranhas a este ambiente, quebra a egrégora, atrapalha a construção e a manutenção do ambiente místico. Vamos falar um pouco agora sobre o curso, com um pouco mais de detalhe, o curso básico de Espiritismo, né? Então, para a nossa terceira parte, falando sobre o curso. Eu coloquei aqui algumas palavras que é relevante a gente ter em mente sempre quando for fazer as aulas. Paciência, que tem a ver com aceitar o tempo do outro, o jeito do outro ser. Então, é comum nas aulas alguém faz uma pergunta que para nós é óbvia a resposta, mas que para ele não é. E nós temos que respeitar o tempo dele. Mesmo porque pode acontecer em uma outra situação onde eu queira fazer pergunta. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta é, por causa de um pensamento que é uma pergunta boba, que é uma dúvida particular minha. Então, precisamos ter essa paciência, essa tolerância com o nosso próximo. Paciência com o expositor, quando ele fala algo que nós não concordamos, que a nossa vivência, que a nossa experiência de vida não permite-nos concordar com aquilo que está sendo colocado. Tudo bem, isso aconteceu comigo.
Por várias vezes aconteceu de alguém colocar uma informação e eu não concordar. Como aconteceu também de depois de 2, 3 anos de ter tido aquela aula, eu entender o que o expositor quis colocar naquele momento. Na verdade, estava me faltando experiência, vivência. Mas aconteceu também que até hoje tem coisas que eu não concordo, e tudo bem. Nossa, a nossa doutrina não é dogmática, como eu já falei, é baseada em princípios. Vocês não precisam concordar com tudo que é colocado no curso. Vocês têm que ter a mente aberta só. Receber as informações, aquilo que lhes servem, que vocês concordam, guarda na caixinha de ferramenta de vocês. Aquilo que vocês não concordam, não descartem, não. Coloca ali do lado, né? Para que, no futuro, vocês possam usar aquela informação de uma forma construtiva, mesmo que vocês não concordem com ela. Uma outra coisa que precisamos também, eu já coloquei, é o respeito com o outro. O outro é o próximo, é uma consciência em evolução, é um espírito em evolução como nós somos, como eu sou. Como eu não sei qual o melhor caminho, qual o jeito certo, qual o tempo certo, eu não posso criticar o tempo, o jeito, o pensamento do outro. Eu posso até não gostar do que ele pensa, do que ele sente, do que ele faz, do que ele fala, mas eu tenho que respeitar. Mesmo porque Jesus pediu para que nós amássemos o nosso próximo, não que nós gostássemos do nosso próximo. E é diferente. Amar é incondicional. É tipo amor de mãe, que ama o filho independente do que ele pensa, fala, sente ou faz. Então nós precisamos amar o nosso próximo, mesmo que nós não gostemos do jeito dele ser. E é isso que tem a ver com o respeito. Eu respeito o outro, porque o outro é um espírito em evolução como eu sou. Somos diferentes, mas não somos nem pior nem melhor que ninguém. Somos diferentes. Por isso eu tenho que dar o meu respeito. E alegria. Sempre otimismo, sempre com pensamentos positivos, sempre com um olhar construtivo para as coisas, sempre com uma ação colaborativa, sempre com brilho nos olhos, com vigor no agir, porque é um privilégio estar vivo. É um privilégio podermos estar na matéria para nos refinarmos, nos burilarmos em espírito. Então temos que aproveitar mesmo. E alegria não é ficar rindo à toa, gargalhando à toa. Alegria é estar altivo, motivado, de bom humor. Então, essas três palavras, paciência, respeito e alegria, são palavras que eu quero cultivar no dia a dia com vocês. E vou lembrar isso ao longo do curso, porque elas realmente fazem a diferença. Bem, o que é o curso básico de Espiritismo? É um curso informativo sobre a doutrina espírita, que busca uniformizar conceitos. Então, o principal objetivo do curso básico é informar, é trazer informações, não é doutrinar ninguém, não é colocar verdades prontas, é só trazer informação. Com essas informações,
Se vocês se proporem a refletir, a pensar sobre elas, isso vai virar um conhecimento para cada um de vocês. E é esse conhecimento que vai fazer toda a diferença na vida de cada um. Então, esse curso básico, ele tem como objetivo trazer informações que agreguem valor à vida de cada um. O que o curso básico não é uma sessão espírita. Vocês não vão ver em nenhum momento nenhum expositor, dirigente, assistente, incorporando, trazendo mensagens, fazendo prodígios, nada disso. Não é uma sessão espírita. Não é um lugar para passar o tempo. Né? Então, eu vou entrar no curso, né? Mantenho a câmera fechada, só escuto o que ele está falando. Não, não é para isso. Não é para fazer de conta que fez o curso, porque ouviu o curso, porque. Não. Durante as aulas e durante os intermeios das aulas, eu vou dar várias atividades, vários vídeos, PDFs, PowerPoints, questionários, para que vocês processem as informações, que vocês vivenciem o curso. Não vou cobrar isso, porque não é o objetivo desse curso, mas eu vou dar condições para que vocês processem, reflitam sobre o conteúdo de cada aula. Agora, como cada um de vocês vai aproveitar, isso é de cada um. Eu não vou ficar cobrando isso. Eu vou fazer a minha parte. Então, não é um lugar para passar tempo, como também não é um lugar para demonstrar conhecimento. Eu sei que cada um que está inscrito nesse curso, fazendo esse curso, tem experiências diferentes, vivências diferentes, formações diferentes. Alguns não conhecem nada sobre a doutrina, outros já conhecem, até já fizeram vários cursos de espiritismo, já tiveram vivências em outros caminhos, né? Como, sei lá, por exemplo, Wicca, Rosa Cruz, Teosofia, já participou, já fez cursos de yoga ou pratica yoga, enfim, tudo bem. Eu só peço que vocês tenham a mente aberta para absorver e refletir aquilo que eu vou colocar. Eu não vou trazer verdades prontas, vou trazer informação. E eu peço que você tenha uma atitude colaborativa e não queira demonstrar aquilo que você sabe. Se algo que for colocado você não concorda, tudo bem. Se você julgar que isso possa agregar valor à aula de alguma forma, coloque. Mas não se exponha para demonstrar conhecimento, valor. Porque não é assim que a gente ganha poder de ser, mostrando que a gente conhece mais de um assunto que a média das pessoas. Não é um local para demonstrar conhecimento. Não é. O curso não é. Ok? O objetivo do curso é trazer informações para que vocês conheçam melhor a doutrina espírita. Se essas informações vão virar conhecimento ou não, isso é com vocês. Se virar só um acúmulo de informação, isso é com vocês. Para virar conhecimento, precisa refletir. Para virar verdade, para vocês construir a sua verdade, exige trabalho, reflexão. Não tem café de graça, como dizem. Então, a finalidade, o objetivo principal do curso é esse, né? Trazer o histórico da doutrina espírita, como ela surgiu, como ela evoluiu, e os princípios que norteiam a doutrina. Não dogmas. Dogmas não se discute. Princípios. Princípios evoluem, princípios podem ser modificados, princípios podem ser questionados. E preparar, para aqueles que quiserem, o ingresso na Escola de Aprendizes do Evangelho. Aí. Essa sim é uma escola iniciática, onde
o aluno é cobrado, aonde o adepto é cobrado. E ele só consegue avançar de grau se ele mostrar valor, se ele assumir os compromissos que precisam ser assumidos. Senão, a ideia não é empurrar ninguém, porque como foi colocado em diversas situações, quem se ilumina, quem se empodera, somos nós. Ninguém pode nos iluminar, ninguém pode nos empoderar. Somos nós, com o nosso esforço, que fazemos isso. Outras pessoas podem nos ajudar, trazendo informação, nos fazendo pensar, mas o iluminar-se é algo interno, que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, esse curso traz informações, esse curso básico, que permite conhecer melhor a doutrina e preparar para aqueles que quiserem para fazer a Escola de Aprendiz do Evangelho. A Escola de Aprendiz do Evangelho, né, são cobradas diversas atividades, onde se o aluno realmente não mostrar valor, ele não consegue ficar nem um ano fazendo o curso. Né? Não tem apoio. Cada um tem que fazer o seu melhor, a sua parte. Esse curso básico prepara, então, para a Escola de Aprendiz do Evangelho, para aqueles que quiserem fazer uma escola iniciática, uma escola transformadora. Né? Porque é isso que faz uma escola iniciática, um caminho iniciático. Né? Ele nos transforma, ele nos permite tratar o mundo que nos cerca de uma maneira diferente. Ele nos permite assumirmos certos valores, certos compromissos que de outra forma não seria possível. Nós estamos fazendo o curso básico. Na sequência, esse curso básico, vem a escola de aprendizes para aqueles que quiserem assumir o desafio. Escola iniciática, então, é uma escola transformadora. Como está colocado nesse slide, depois que a gente passa por uma vivência, essa vivência nos traz valores, consciências, vivências que não nos permite mais pensar, viver como antes dessa experiência, dessa vivência. Então, por exemplo, aqui, eu trago o logo da FedEx Express. Reparem que tem uma setinha entre o E e o X, que indica, né, a rapidez. Depois que a gente percebe essa setinha, a gente não consegue mais ver o logo sem ver a setinha. A Amazon, né? Depois que alguém explica para a gente o porquê do logo, a gente nunca mais, né, vai olhar o logo com o mesmo olhar diante dessa informação, porque agora a gente tem informação, a gente sabe o porquê das coisas, né? O logo da Vaio, linha de produtos da Sony, Spartan, né? Clube de golfes. Então, depois que a gente é colocado frente a frente com uma vivência ou com uma informação transformadora, se aquilo mudou a gente não retrocede mais. É daí para frente. Uma escola iniciática é uma escola que transforma, que traz informações que, uma vez processadas, nos permitem ter vivências
que nos transformam. E isso é um processo. Esse curso não é iniciático. Esse curso é conteudista, é um curso informativo. A escola, sim, a escola é uma escola iniciática. Regras gerais do curso. O curso sempre vai começar às 10 da manhã, aos domingos. Os primeiros 10 minutos, no máximo, é o tempo que a gente vai se acomodar e fazer uma elevação espiritual, para nos sintonizarmos, nos unirmos em espírito. Depois, nós vamos fazer a leitura de um livro, vamos comentar sobre essa leitura e vamos conversar sobre mais alguns assuntos que eu vou trazer ao longo do curso. Às 10h30 começa a parte teórica, onde eu ou algum outro expositor convidado vai trazer informações sobre um tema específico. Vai ser 1h20 de exposição, de conversa, de informação. Às 11h50, nós fazemos a conclusão da aula, fazendo aí uma prece de encerramento para concluirmos a nossa aula. Esse vai ser sempre o nosso roteiro de aula. Isso não é uma liturgia de aula ou um rito de aula. É só uma sequência para a gente ter uma certa organização. Não precisa ser cravado esses tempos. Então, o nosso curso vai ser composto de 24 aulas, né? Começou no dia 1º de outubro e vai se estender até o final de abril de 2024. 24 domingos. Limite de faltas, 3 faltas, né? Que nós ainda não começamos a computar. A partir de novembro, as faltas vão começar a ser computadas. Em caso de faltas, né, a justificativa para essa falta é um resumo da aula perdida. Escrito, pode ser manuscrito, digitado, e enviada por WhatsApp para mim. E aí, de acordo com o conteúdo, eu dou ok ou não. Então, eu posso faltar 4, 5 vezes, que não tem problema? Depende dos resumos e depende do meu ok, do meu aceite. Casos e casos. Né? A aula começa às 10. Vou entrar às 10h20. Casos e casos. Por hora, tudo bem. No futuro, cada caso é um caso. Preciso sair mais cedo. Tudo bem, não é uma prisão. Né? Não vai contar falta se sair mais cedo. Mas não dá para fazer sempre. Casos e casos. Né? A regra está colocada, que são 3 faltas. O resumo cancela uma falta? Não necessariamente. Isso é meu critério. Então, por que o resumo? Porque o resumo pode cancelar, pode justificar uma falta, mas não necessariamente. Casos e casos. Por isso que eu conto com o bom senso, com a consciência, com a verdade de cada um de vocês. Eu não quero ser censor de ninguém, eu não vou ficar cobrando horários de entrada, saída, né? Câmara aberta, entrega de resumos, mas estou computando tudo. Eu e os meus assistentes estamos computando quem está presente, quem está com a câmera fechada, quem está com a câmera aberta, quem entrega os resumos, quem participa das aulas. Ao final do curso, né, eu me dou, então, o direito de conceder ou não o certificado de conclusão do curso, bem como aceitar ou não
né, a participação do aluno na escola iniciática. Porque, como foi colocado, a ideia é que esse curso não seja um curso de passatempo, não é essa a ideia. Se eu tolero um aluno que está aqui para passar o tempo, ele vai prejudicar a egrégora, o ambiente místico, vai prejudicar a turma. Então, regra posta. Ferramentas de comunicação. Nós temos um grupo fechado do Facebook, onde todos os alunos estão convidados, é só pedir para entrar, que vai estar no grupo. Lá, cada aluno pode fazer post, pode fazer comentários, pode dar parabéns, pode dar bom dia, pode, enfim, pode perguntar, pode comentar à vontade. E lá vai ser colocado também informações sobre cada aula. Tem um perfil no Instagram, também onde vai ser colocado informações sobre a aula. Tem um blog, né, onde as informações vão estar organizadas de uma forma para mais fácil consulta, um blog do curso. Tem um grupo do WhatsApp, que eu considero a principal ferramenta de comunicação, e por isso, né, eu peço que só façam posts que realmente sejam relevantes ao curso, sem bom dia, sem boa tarde, sem boa noite, sem parabéns por aniversário, sem mensagens, né, convencionais, né? Vamos postar só aquilo que é realmente pertinente ao curso. E o e-mail. Todas essas informações, né, de como entrar no grupo do Facebook, do perfil, do blog, do grupo do WhatsApp, no e-mail, vão estar disponíveis no grupo do WhatsApp. Uma vez feita a inscrição no curso, as inscrições ainda estão abertas, né? Automaticamente, esse inscrito é colocado no grupo do WhatsApp, e no grupo do WhatsApp ele vai receber os acessos às ferramentas de comunicação. Ele vai receber orientação de como acompanhar o curso a partir daí. As ferramentas, então, isso tem que ficar bem claro, é para o curso, não com outra finalidade senão essa. Então, que as utilizemos da melhor maneira possível. A bibliografia do curso. Nós vamos ter este livro, Respostas da Vida, que é um livro de leitura semanal. Então, vai ser no início da aula, a gente sempre vai ler um capítulo desse livro e comentar, né, sobre essa leitura. Não é um livro obrigatório, tem o PDF desse livro disponível para leitura online no blog e tem o PDF para download, né, no Drive da turma. Então, não é obrigatória a compra. Quem quiser o livro físico, né, no WhatsApp também tem o preço do livro, né, que a gente pode comprar na livraria da nossa Casa Espírita, no Fraternos Samaritanos, e enviar por correio. Esse é um livro, então, de uso semanal, onde a gente vai ler um capítulo e comentar. Agora, o livro que traz as informações das aulas é esse que está colocado nesse slide. Livro Entendendo o Espiritismo. Então, cada capítulo, uma aula. Existem 4 aulas que não tem capítulo nesse livro, mas a gente vai colocar informações à parte para que vocês também possam ter acesso ao conteúdo que vai ser exposto online na aula. Esse livro, né, não, por ser um livro novo, a gente não tem disponível ele em PDF, nem para leitura online. Tem que ser adquirido para aqueles que quiserem. O que eu estou fazendo é colocar para cada aula, né, a página digitalizada disponível para leitura para aqueles que querem, né, acompanhar o conteúdo. Mas quem quiser também, é possível adquirir na livraria do Núcleo. E
esse livro, que é o livro de férias, que vai ser pedido para que vocês leiam, um livro fininho, mas com informações relevantes, né, no período que a gente vai fazer o recesso aí do final do ano. Né? O Mundo que eu encontrei, do Luiz Sérgio, que foi o médium que trouxe esse livro do espírito Alaíde de Assunção. Tem alguns aspectos bastante relevantes nesse livro que eu quero discutir no retorno do recesso do final do ano. Esses são os 3 livros, né, que vocês podem adquirir. Né? No grupo do WhatsApp tem o preço, que, uma vez que vocês queiram, a gente pode enviar por e-mail. A gente acrescentaria isso ao custo de correio para envio. Bem, o valor do curso. O curso é gratuito, né? A não ser o investimento do tempo. Mas é um tempo que, se vocês levarem a sério, eu me comprometo com o que estou colocando. Muda, nos traz uma informação, um conhecimento, uma consciência diferente do que a gente tem sem fazer esse curso. Então, aproveitem esse investimento de tempo que vocês estão fazendo. Bem, a dinâmica que eu quero propor para vocês é que vocês anotem em um papel 3 qualidades que você admira em pessoas do seu convívio, seja parentes, seja na escola, seja no trabalho. 3 qualidades que vocês admiram em algumas pessoas, que você gostaria de ter. E também liste 3 defeitos, 3 coisas que você não gosta nas pessoas que você conhece, que estão à sua volta. Então, eu quero que você anote 3 qualidades e 3 defeitos das pessoas que você conhece, que estão à sua volta. Feito isso, né, não precisa ter pressa, eu gostaria que vocês fizessem mais anotações. Que vocês anotassem 3 qualidades que vocês julgam ter e 3 defeitos que vocês possuem, pelo menos que vocês julgam possuir. 3 qualidades e 3 defeitos. Bom, depois que vocês fizerem essas anotações, eu quero que vocês reflitam sobre o que eu vou colocar aqui. Os 3 defeitos que você não gosta nas pessoas que você conhece, você consegue identificar e apontar esses defeitos, esses problemas, essas falhas de caráter, porque você já os teve ou os tem, esses mesmos defeitos, essas mesmas falhas de formação. Ou você já teve, ou você os tem. As qualidades que você enxerga no outro, você as tem ou você as deseja ter, porque você vê valor nelas. Por quê eu digo isso? Porque a gente só consegue ver aquilo que a gente conhece. Se eu não conheço um defeito, se eu não conheço uma qualidade, eu não consigo ver isso no outro. Com relação a mim, 3 defeitos que eu julgo ter, pode ser que eu tenha mesmo, pode ser que eu não os tenha. Pode ser
que seja só um reflexo que uma outra pessoa tem e que ela, direto ou indiretamente, tenta fazer com que eu tenha também para espelhar, para ela se justificar com aquela falha. E qualidades que eu tenha, talvez eu não tenha. Talvez eu estou espelhando a qualidade que o outro tem, mas que eu julgo ter e eu não tenho. Eu falei aqui de forma rápida, mas quem tiver interesse, né, procurem ler sobre a lei do espelho ou lei do reflexo. No blog, como no Drive, como nas redes sociais, como no grupo do WhatsApp, tem mais informação sobre essa lei. Mas é importante a gente ter essa consciência dessa existência dessa lei, porque isso nos ajuda a identificar qualidades e defeitos em nós, que nós precisamos, no caso de qualidades, utilizar para nos potencializar, e no caso de defeitos precisamos tratar para nos purificar, para nos melhorarmos. Então, é essa a dinâmica que eu queria propor, né? Eu encerro, então, dizendo que é um grande prazer e um privilégio poder conduzi-los nessa caminhada que vocês iniciam agora. As próximas aulas já vão ser aulas com bastante conteúdo teórico, mas que eu tenho certeza que vai ajudá-las a entender melhor a doutrina espírita e também entender melhor o porquê de certas coisas do dia a dia que, mesmo às vezes sem querer, a gente se vê envolvido. E é isso. Desejo a todos uma grande semana e que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Até o nosso próximo vídeo ou a nossa próxima aula, né, online.